Sob o governo do libertário e anarcocapitalista Javier Milei, a Argentina está apresentando resultados econômicos excelentes. Felizmente, o candidato à presidência Flávio Bolsonaro pretende seguir uma proposta econômica similar. Por isso, é importante entender as últimas reformas feitas por Milei e analisar uma possível réplica no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mr. Caleb, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Javier Milei assumiu o governo da Argentina no dia 10 de dezembro de 2023. Quando assumiu, o presidente enfrentou uma inflação de 300% ao ano, um pico de pobreza superior a 50% e ausência quase completa de investidores dispostos a aplicar dinheiro na Argentina, e o histórico de um país que não deixava os índices deficitários há anos. A proposta de campanha era diferente de todos os outros candidatos, rompendo um padrão historicamente consolidado nos países da América Latina. Milei enfrentou os discursos fáceis e cativantes da esquerda e do Foro de São Paulo, ao defender o que apelidou de motosserra no Estado, buscando reduzir, conforme possível, a participação de setores públicos na economia. Ele prometeu privatizações, demissões em massa e o corte total da participação do Estado em qualquer projeto econômico. Ele cumpriu essa promessa fielmente de diversas maneiras, trazendo enormes resultados para a economia argentina. Ao tomar posse, o primeiro passo envolveu a diminuição drástica do número de ministérios em mais da metade, o fim de subsídios para empresas lideradas por amigos de governantes, o fim do controle forçado de preços e valores dos aluguéis e a abertura às trocas com moedas estrangeiras sem a necessidade de seguir o câmbio estatal. No ano seguinte à posse, 2024, foi aprovada a Lei Bases, mesmo após muita resistência do Congresso, que ainda era controlado por bancadas de esquerda e alinhadas com o projeto de governantes anteriores. O objetivo dessa lei, com centenas de artigos, era servir como compilação de todas as medidas libertárias que deveriam ser tomadas. Isso inclui incentivos ao trabalho e ao empreendedorismo, redução de regulamentações e burocracia, redução drástica de impostos, privatizações parciais ou totais e reformas trabalhistas pequenas. Já nesse ano, a Argentina teve seu primeiro superávit em mais de uma década, ou seja, arrecadou mais dinheiro do que gastou e a inflação caiu. Em abril do ano seguinte, 2025, o presidente removeu definitivamente as taxas cambiais, permitindo aos argentinos comprar e transacionar moedas estrangeiras livremente. Em outubro e novembro desse mesmo ano, o presidente argentino conseguiu uma vitória expressiva no poder legislativo, revelando concretamente sua popularidade e obtendo um congresso favorável. Seu partido, La Libertad Avanza, foi capaz de formar maioria e tornou muito mais fácil aprovar reformas sem a necessidade de concessões para a esquerda e os sindicalistas. No início do ano, Milei declarou 2026 como o ano das reformas estruturais. Em fevereiro, a Lei de Modernização do Trabalho foi aprovada, concretizando a reforma trabalhista prometida pelo presidente ao longo da campanha. Essa reforma possibilita uma negociação mais livre entre patrão e empregado, sem a intervenção do Estado. Por exemplo, ao invés de seguir o padrão de 8 horas trabalhadas diárias, o trabalhador pode negociar com seu patrão para trabalhar mais horas e folgar mais dias por semana. Outra grande vantagem dessa reforma é um incentivo concreto para a formalização de empregos e seu registro em carteira assinada, fornecendo isenções no imposto de renda para as empresas que registrarem seus funcionários, enquanto no Brasil o governo tenta combater a informalidade por meio de proibições. O governo argentino optou por uma solução muito mais realista e eficaz. Ao longo desse ano, apesar da resistência da mídia em tratar desse assunto para não elogiar o presidente libertário, o que chamou mais atenção foi a ampliação e forte atuação do RIGE, o Regime de Incentivo para Grandes Investidores. RIGE é um programa econômico para atrair capitais e investimentos de grande porte. Esse regime garante 30 anos de estabilidade fiscal, assegurando que o capital privado não será tomado pelo Estado como já aconteceu na Argentina e outros países latino-americanos, facilita o câmbio entre moedas e o fluxo entre fronteiras para grandes fortunas, reduz significativamente os impostos sobre a renda e isenta as tarifas de importação. Esse projeto de tamanha magnitude se aplica a setores como os de energia e mineração quando há capital aplicado de ao menos 200 milhões de dólares.
Apesar de iniciado no ano passado, foi em 2026 que a maioria das empresas e investidores aderiram ao projeto. Aplicações para participar podem ser submetidas até 8 de julho do ano que vem, graças a uma ampliação do prazo aprovada nesse ano. Embora ainda existam muitos desafios, o governo argentino conseguiu queda da inflação em 270%, superávites, aumento da qualidade de serviços graças às privatizações, redução de pobreza e aumento inimaginável do fluxo de investimentos. Graças à alta popularidade e aos sucessos de Milei, muitos candidatos surgiram pela América Latina prometendo medidas similares. Daniel Noboa, que já era presidente do Equador e já vinha liberalizando a economia, seguiu os passos de Milei após conseguir a reeleição. José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile também com essas propostas. Abelardo de la Espriella venceu na Colômbia ao se projetar como o Milei colombiano. Isso é certamente uma vitória dos ideais libertários sobre as promessas de esquerda e socialistas que monopolizam os debates políticos e econômicos no continente por décadas. No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, que se iniciou em 2019, já trouxe alguns respiros econômicos para o país, na forma do corte de ministérios, privatizações e redução de impostos. O Mega Ministério da Economia, liderado pelo famoso economista Paulo Guedes, aumentou a receita das estatais e do governo como um todo ao demitir funcionários públicos e simplificar a carga tributária. Não foi um governo libertário como o de Javier Milei, porém foi infinitamente mais alinhado com os valores corretos do que qualquer governo do Partido dos Trabalhadores. É uma pena que nosso país tenha recaído nas mãos dos políticos socialistas com a eleição de Lula em 2022. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, anunciou sua pré-candidatura à presidência da República no dia 5 de dezembro de 2025. Nesse contexto, muitas figuras não apoiaram essa candidatura no primeiro momento, com receio de que ela fosse descontinuada ou incapaz de vencer a eleição. Mesmo assim, o tão aclamado presidente argentino Javier Milei foi um dos primeiros a declarar apoio a Flávio, dizendo que o filho de Jair Bolsonaro era seu amigo no Brasil. Existem muitos candidatos à presidência da República pela oposição nesse ano. Porém, o único com uma pontuação expressiva nas pesquisas é Flávio Bolsonaro. Nesse contexto, é muito importante que ele demonstre sua amizade e alinhamento ideológico com o bem-sucedido presidente da Argentina. Desde então, os dois políticos se encontraram na cerimônia de posse do presidente do Chile e publicaram fotos juntos no início de julho, onde Flávio reafirmou seu alinhamento econômico e Milei disse crer na virada do Brasil para a direita nesse ano. No dia 8 de fevereiro desse ano, Flávio anunciou como proposta econômica o que ele chamou de tesouraço. Inspirado diretamente na motosserra de Javier Milei, Flávio propõe cortar diretamente os impostos, gastos, ministérios, funcionalismos, benefícios e outros inchaços da máquina pública brasileira. Nas palavras do pré-candidato, essa política será uma agenda cujo objetivo final é o aumento real da renda, da geração de empregos e dos avanços das condições para empreender no Brasil, viabilizados através da redução dos gastos públicos, dos impostos e da burocracia, o que permitirá a implementação de taxas de juros menores. A melhoria da qualidade de vida da população passa necessariamente pela consolidação desses valores. Flávio, em outros eventos, já afirmou que procura um ministro da Economia alinhado aos ideais de mercado. Ele também já criticou o governo Lula por travestir a economia de justiça social, como forma de repassar dinheiro de trabalhadores para seus aliados políticos ou usar os programas de redução da pobreza para atrair votos das classes mais baixas. Em meio a esse cenário, existem alguns conceitos que devem ser revisitados para aprofundar-se ainda mais em propostas econômicas como o tal tesouraço. O primeiro conceito é a curva de Laffer, que explica que a arrecadação tributária pode aumentar com a diminuição de impostos. Quando os impostos são altos demais, existe um incentivo enorme para sonegação ou simplesmente para não trabalhar. Como o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo todo, as declarações de impostos acabam sendo maiores quando a taxação se torna menos abusiva. Em seu mandato presidencial, o próprio presidente Jair Bolsonaro explicou esse conceito para justificar a maior arrecadação em seu governo. Outro conceito importante é o dos programas sociais como o Bolsa Família. Essa ideia foi consolidada pelo economista libertário Milton Friedman. Os programas sociais deveriam servir como um pequeno impulso do governo para as classes mais baixas poderem ingressar na economia e no mercado de trabalho. Infelizmente, essa ideia foi extremamente distorcida no Brasil, trazendo um número excessivo de programas em diferentes áreas e não incentivando as pessoas a deixarem os programas.
Por esse motivo, existem mais recebedores de Bolsa Família do que trabalhadores registrados em 10 estados brasileiros. Para resolver esse problema, como foi feito na Argentina, é importante trazer incentivos para deixar os programas, bem como simplificá-los ou buscar a geração de oportunidades de emprego. Por fim, outro conceito importante para entender reformas como o tesouraço é o da taxa de juros, que o próprio Flávio Bolsonaro afirmou que visa diminuir. Quando a taxa é muito alta, o governo paga mais para quem investe no país na forma de títulos como o Tesouro Direto. Porém, isso indica inflação elevada, pois o governo geralmente imprime moeda para pagar os juros e desestimula o consumo e o investimento no setor privado. Para reduzir essa taxa, é importante controlar a inflação e atrair investimentos no setor privado a partir da desregulamentação. É importante o incentivo ao empreendedorismo e a confiança jurídica. Com todos esses conceitos e o histórico argentino em mente, é possível ter uma ideia de como será a política econômica caso a vitória de Flávio Bolsonaro se torne real. Caso isso aconteça, é provável que o Brasil não passe ainda por reformas tão radicais quanto as de Milei. Porém, certamente, daremos um passo na direção correta. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!